Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Pablo e hoje, devido a teve até alguns pedidos e algumas considerações que eu acho que seriam bem legais, bem bacanas a gente fazer aqui para quebrar alguns mitos e esclarecer bastante coisas aí a respeito do que é o verdadeiro e o que é esse tal reiki que tanto falam, né? O reiki, gente, ele foi de maneira, assim como muitas artes, muitas práticas, muitas medicinas, vamos dizer assim, né? Muitas medicinas orientais, muitas técnicas orientais, elas acabaram ao longo dos últimos anos aí sendo bastante marginalizadas. Primeiro, a gente banaliza bastante até a própria palavra mestre reiki, né? Eu estudei bastante reiki ao longo da minha vida, tanto é que eu fiz diversos cursos, conheci pelo menos 5 estilos na sua totalidade, porque eu fiz o curso até o seu final, que é o que chamam de mestrado. Porém, a gente tem um pouco de problema com essa palavra de mestrado. Obviamente que se você for pesquisar a palavra mestrado, as pessoas que podem ser chamadas de mestre, elas têm algumas conotações aí, se for pensar na parte de educacional, é pessoa que estuda ou que faz então um mestrado. Essa pessoa poderia ser chamada de mestre. Assim como o doutor, né? Só deveria ser chamado doutor a pessoa que fez o doutorado. Porém, existem algumas prerrogativas, inclusive se vocês pesquisarem verão, que o mestrado também pode ser originado ou dotado, né, de pessoas de grande conhecimento em áreas diferenciadas, como por exemplo, mestres de artes marciais, mestre cuca, como se diz, né, mestres de culinária. Então, existem outras designações que podem ser usadas a palavra mestre, né, para essas pessoas que têm um grande conhecimento. Ponto. Porém, agora a gente pensa assim, né? Essa expressão mestre que ficou vinculada ao reiki, será que ela está dotada de grande conhecimento? Afinal de contas, quando eu disse alguns exemplos ali, né? O mestre em artes marciais. Normalmente, uma pessoa, para ser chamada de mestre em artes marciais, essa pessoa precisou praticar ou ter praticado isso durante muitos anos, né? Quando eu digo muitos anos, é lá 30, 40 anos, né, de prática, de ter doutrinado, de ter ensinado, né, para poder ter ganhado esse título. Esse título que foi banalizado hoje em dia, que é bastante banalizado hoje em dia, né? Hoje a minha concepção de mestre, que eu aprendi no Oriente, derivado das artes marciais, é um professor velho. Simples. É um professor velho que tem muito conhecimento acerca daquela arte. Agora, a gente quando entra no caminho do reiki, a gente tem muitas considerações a serem feitas, porque, uau, se todos os outros preceitos, né, pedem, no mínimo, muitos anos de estudo, muitos anos de dedicação, como é que você pode ter já um título de mestre, tendo, de repente, começado a estudar esse caminho 2, 3 anos? Sei de casos de pessoas que ganharam seu título de mestre em 1 ano, desde o início da sua jornada, né, dentro do reiki. Então, isso nos deixa assim um tanto preocupados com essas conotações. E até porque a grande maioria dos reikianos, a gente acaba vendo que eles não têm um conhecimento acerca desde as técnicas e principalmente da sua origem. Porque quando a gente esquece a origem, a gente esquece de observar os reais benefícios. E cá entre nós, gente, o reiki é uma ferramenta tão simples, mas tão simples, que talvez ela tenha ficado tão simples que as pessoas começaram a criar metodologias para dar corpo para aquilo. O reiki não veio de Mikao Usui, como muitos e muitos mestres vendem e ensinam. Mikao Usui, ele foi simplesmente um criador, um desenvolvedor de uma técnica que ele adotou e chamou de reiki, né? O reiki nem japonês gente, para vocês terem uma ideia. A origem do reiki é tibetana. Né? Podem pesquisar, fazer pesquisas mais longas, aí vocês vão encontrar. Ele veio do Tibete. E basicamente, as pessoas que praticavam e desenvolviam a arte da cura com as mãos, a imposição de mãos, que não vou chamar de reiki, que é o que eles faziam, né? Era um outro nome, que o reiki é um nome japonês, né? Que Mikao Usui ali derivou. Mas
uma das práticas dessas pessoas era, durante muito tempo, meditação. Por que da meditação? E aí entra os nossos principais conflitos, né, quando a gente fala dos cursos de Reiki que nós temos aí. Mikao Usui, durante o seu aprendizado, ele ficou lá nas montanhas onde ele fez os seus ensinamentos, meditando durante 21 dias. E fazendo jejum e tudo mais. E por isso que muitos dos cursos, né, priorizam que você faz uma iniciação, ou vai ao nível 2, enfim, qualquer um que seja dos seus estágios, a prerrogativa de você fazer 21 dias de meditação, de não comer carne, de ficar longe do sexo. E o 22º dia? Isso é caótico, né? Então, no 22º dia, então, eu vou numa churrascaria, eu vou fazer sexo à vontade, e eu não medito nunca mais. Quando o pensamento tradicional e benevolente da origem do Reiki, ele vai muito além disso, gente. A meditação, ela não é por 21 dias. 21 dias foi um tempo de internato que ele fez. A meditação tem um processo de limpeza dos nossos canais neurais, dos nossos canais energéticos, e isso deveria e deve ser feito por toda pessoa que se diz reikiana diariamente. Por quanto tempo? Toda a vida. Esse princípio de jejuar, esse princípio de se abster, de limpar o organismo, gente, é igual a gente falar da Sexta-feira Santa. Então, uma sexta-feira você deixou de comer carne, então você se purificou. Isso na Sexta-feira Santa, né? Aí no sábado você come carne. Que purificação é essa, gente? Que só funciona por um dia. O Reiki de verdade, a tradição de verdade, ela é autenticidade. É um processo de vida. É igual você fazer a arte dos marciais. Precisa de disciplina. Isso é todos os dias. Não é assim, uma vez por semana você faz. Cara, o que tu tá fazendo uma vez por semana? Cuidar do corpo, da mente, é um exercício diário e para toda a vida. Então, quando a gente... E aí hoje é muito engraçado, porque hoje, como eu disse, né, o Reiki é tão simples que criou-se diversos e diversos estilos para dar um pouco mais de corpo para ele. Hoje existem mais de 200 estilos. Não vou falar nome de nenhum aqui para não... A minha ideia não é denegrir nenhum professor, nenhum mestre, né, em Reiki, mas sim atentar, gente, que as coisas que o Reiki tanto priorizam são muito mais simples. O Reiki tradicional tibetano não tinha símbolos. Interessante. Existem estilos de Reiki que tem mais de 100 símbolos. Por que dos símbolos? Cadê a origem disso? A origem foi que alguma determinada pessoa sonhou, transcendeu, e aí, tá aqui os símbolos, vamos usá-los. Mas na origem básica da ideia do Reiki, as meditações, os mantras que são entoados, servem simplesmente para manter você concentrado, foco. É que não é igual você pensar na igreja. Quando você vai na igreja, começa a entoar um Ave Maria, um Pai Nosso, você fica entoando, aquilo te faz entrar num estado de consciência diferenciado. O mantra tem esse mesmo princípio, é você entrar num estado mental diferente, né? Você estar concentrado totalmente naquele prisma. Outra coisa interessante que se perde muito, né, na ideia do Reiki, as pessoas ficam naquele pensamento de o Reiki, eu não posso aplicar Reiki se ele não estiver bem. Os princípios do Reiki tibetano falam exatamente o contrário. Os princípios do Reiki de Mikao Usui também falam exatamente o contrário. É justamente porque aí se perde a primeiro princípio. Eu já vi muitos ditos mestres ensinarem isso, né? Quando se fala que você tem que estar bem para passar o Reiki, quer dizer que você está passando a sua energia. E aí está o grande e maior erro de todos. Não é a tua energia que tu vai passar, é a energia celestial. Nós somos somente um canal por onde a energia vai passar. Nós somos um fio. Então não importa se o fio está bom ou ruim, a energia vai passar. E aí, se eu estiver ruim, essa energia que passa por mim fica resíduos em mim que vai me fazer ficar melhor. Olha que interessante. Então, esse pensamento de precisar estar bem para aplicar é uma grande bobagem. Porque quanto pior eu estiver, melhor eu passar, porque melhor eu ficarei. Aquelas pessoas que aplicam Reiki, você já deve ter ouvido falar, e talvez você que está me ouvindo aqui já tenha falado isso. Nossa, aquela pessoa está carregada, eu saí descarregado. Opa, ela não está carregada. Você não aplicou Reiki. Porque você sugou, você não foi um canal. Você passou a sua energia e ainda sugou a dela. Isso não é Reiki. Isso é passar energia.
Então, o reiki de verdade, nós somos somente um canal. Então, só passa por mim. É como se eu for um canal, um fio, ele é inanimado. Ele não pensa, ele não reflete, ele está ali. Apenas vai passar energia que vai conduzir, vai fazer ligar a lâmpada. Esse é o reiki de verdade. É isso que os mestres tibetanos, quando desenvolveram a técnica, priorizavam. Eles limparam a mente de tal tamanho, por isso da meditação diária, tá? Por isso que a gente tem que fazer meditação diariamente, tá? Por isso que a gente tem que fazer os jejuns, as limpezas energéticas, as limpezas físicas, as limpezas de alimentação pesadas diariamente. Não pode ser assim, hoje eu vou aplicar reiki, então hoje eu não posso comer carne. Daí no dia seguinte você pode. Você acha que é assim que limpa um organismo? Você sabe quanto tempo Buda meditou, por quantos anos para chegar a atingir um certo nível, um certo estágio? E vocês acham que esses mestres tibetanos que desenvolveram o Reiki meditaram por 21 dias somente? 21 dias era apenas uma prática. Não os define. Então tomem muito cuidado, gente, quando vocês procurarem. Eu me lembro que eu tive uma aluna, eu não aplico Reiki, para vocês terem uma ideia, né? Eu sou um professor de Reiki. Né? Então, eu nunca me esqueço, teve uma aluna minha de um tempo, não faz muito tempo, ela disse, Pablo, eu fiz o curso contigo e teve uma mestre e tal que disse que tu não tinha mestrado. Eu apresentei meus diplomas para ela, como disse, eu não dou bola e não acho importante essa palavra mestrado, né, porque é das minhas convicções. E aí, imediatamente vocês reflitam comigo, né, quando a pessoa que se diz mestre está questionando o mestrado de outra pessoa, isso já mostra que ela não é mestre. Porque eu preciso realmente ter, então, esse título, o conhecimento que nós temos, o conhecimento que nós guardamos, o conhecimento que nós transmitimos. Você procura, então, um título ou um conhecimento? Você quer realmente transmitir essa energia celestial ou você quer só um papel na sua parede para ilustrar? Reiki é muito mais do que isso, gente. O papel, o diploma, nem existe isso no Tibete, nem existia. Vocês acham que lá as pessoas meditavam a vida inteira, aplicavam Reiki e tinham um papelzinho guardado na parede? Isso é só para inflar o seu ego. Quando você pensa neste papel, neste ponto, você perdeu totalmente os objetivos reais do Reiki. Obviamente que nós precisamos ter certificações para demonstrar para as pessoas, para elas observarem a nossa credibilidade. E não esqueça de uma frase de um professor, de um professor de Tai Chi, não vou citar o nome só para evitar, né? Só para não criar nenhum tipo de atrito. Mas um professor que fizemos uma live esses dias, ele disse assim, muito importante a gente observar a frase, o texto, é bacana, porque textos podem ser feitos lindamente, podem ser escritos, podem ser copiados. Textos não são o importante. A mensagem não é importante. O importante é você sempre observar quem é que a está transmitindo. Qual é a sua história, qual é o seu estudo, qual é o seu conhecimento, de onde ela veio, o que ela prega e o que ela faz. Isso talvez seja mais importante do que uma frase bonita ou do que um papel na parede. Então, gente, Reiki é muito, mas muito mais do que tudo isso que a gente tem falado. E vou estar abrindo, muito brevemente, novamente, novas turmas de Reiki para trazer essa verdade para vocês. Para que a gente não viva num mundo de ilusão, onde as pessoas vão num curso de Reiki, ficam um final de semana e saem de lá iluminados. As pessoas saem dos cursos de Reiki e dizem, amém, ou que assim seja, pranayama. Parece que mudou a vida. Gente, caia na real, isso não é Reiki. Você não transcende no final de semana. Isso não existe. Isso é uma prática de muitos e muitos anos. Né? Por isso que a gente sempre diz, não adianta você fazer um curso de Reiki e você não aplicar, e você hoje é mestre, mas você não aplica, você não ensina, você não faz nada. Que mestre é esse? Que conhecimento é esse que se perdeu? Como eu disse, eu não aplico. Então é por isso que eu não gosto de dizer que eu sou mestre. Eu sou um professor de Reiki. Eu gosto de transmitir. Eu sou um professor de acupuntura, eu sou professor de Tai Chi, eu sou professor de educação física, eu sou um professor nato. Eu gosto de ensinar. Talvez eu não gosto tanto de ficar dando cursos assim para esse tipo de coisa. Mas o meu objetivo é ensinar. E a minha qualificação é de ser um professor. Então eu sou professor em várias áreas. Isso não me torna mestre. Isso me torna um professor.
E eu tento estudar e trazer aos meus alunos o conhecimento mais natural, mais puro, porque é isso que é a verdade. Lembrem da palavra, e vou deixar essa frase para a gente terminar esse vídeo. Falsos profetas. Né? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Cuidem com os falsos profetas. Meu muito obrigado. E se você quiser conhecer um pouco mais do Reiki, verdadeiro Reiki, né? se dedicar ao estudo do Reiki, começar a estudar, começar a entender um pouco mais dele, entre em contato conosco, comigo, aí a gente vai estar brevemente formando turmas de Reiki, tá? Com preços muito atrativos para que vocês possam, ele não seja só uma ferramenta de grana, mas sim que seja uma ferramenta de transformação para você. Legal? Meu muito obrigado e até o próximo vídeo.